Bom, gente, nós estamos aqui em mais um episódio do Pod-M, eu e a Ellen. Então, sejam bem-vindos. E hoje nós vamos contar a história de uma mulher que também teve a coragem de trocar a roda. Eita! Nós estamos aqui com a Cris. A Cris é biomédica. E, Cris, conta pra gente, seja muito bem-vinda e conta pra gente como que você teve essa coragem aí de trocar essa roda. Conta um pouquinho dessa história pra nós. Oi, meninas. Olá. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz em estar aqui com vocês. E vamos ao assunto, né? Trocando a roda. Mulher, né? Já tem uma jornada mais intensa, né? A gente tem aquela impressão ainda de trabalho do lar, cuidar da criança, né? Só que a mulher também tem vida, né? Precisa viver da porta para fora. E antes da vida materna, eu tinha uma jornada assim, muito bacana, que eu gostava demais, me identifiquei bastante, que era cabeleireira. E é uma jornada mais acentuada, né? Com os horários, né? Com o horário da cliente, que não batia mais com a minha realidade e do meu horário. Então, nas buscas, né? Eu me apaixonei e me identifiquei, né, que já era a minha paixão o cabelo, e me identifiquei com a terapia capilar. Que ótimo. É verdade que o cabelo é a coroa da mulher, gente? Sim, a mulher se sente poderosa, com o cabelo bonito, penteado para jogar para um lado. Com aquele volume, outro. né? Isso. O cabelo realmente é a coroa da mulher, né? A gente pensa o seguinte, né? Falo por mim própria. Se eu tiver pelo menos com o meu cabelo lavado, eu já tô ali, ó, pronta para dominar o mundo. Ninguém segura uma mulher de cabelo lavado. Não segura. E tá feliz ali com o próprio cabelo. E isso também mexe com a nossa autoestima, né? Com certeza. Completamente, né? Porque a gente se olhar no espelho, né? E se sentir bela mesmo. Bela, plena, né? Está diretamente ligado ao nosso emocional, à nossa autoestima. E Cris, conta pra gente aí o que é a terapia capilar. Então é diferente de ser cabeleireira, né? Não tem muito a ver. Você cuida do quê, né, nessa terapia capilar? Porque o cabeleireiro, ele está ali voltado para o embelezamento, né? Para deixar a mulher ainda mais poderosa, né? Aquele cabelo, mudar as cores, mudar as formas. Gosto, viu? Divas, plenas. Agora, a terapia capilar está voltada mais para patologias, né? Hoje em dia a gente tem vários tipos de queda, a gente tem dermatite, seborreia, né? Às vezes algumas de fundo emocional, né? Mas a terapia capilar é um conjunto de tratamento, tanto para o couro cabeludo como para a haste, para os fios. Eu lembro que quando quando eu fiquei grávida do meu filho, todo mundo falava assim, nossa, que mulher grávida ficou com um cabelo muito bonito. Gente, isso não aconteceu comigo nem na gravidez e nem depois. Depois ainda caiu. Com você aconteceu um pouquinho mais diferente, porque, né, durante a gestação, a gente só tem uma fase do cabelo, que é a fase do crescimento. Então, nesse período, né, os hormônios estão ali doidos dentro da gente, tudo brigando, gritando, e isso, nesse período, nos favorece, porque ele vai dando vida, dando força ao nosso cabelo. Realmente, surgem novos fios, o cabelo cresce em função desses hormônios. Aí, no pós-parto, geralmente 2, 4 meses após o nascimento do bebê, aí dá aquela mudança repentina dos hormônios, os hormônios dão uma baixa, cai de uma vez, e aí nós entramos na fase da queda mesmo, que é a fase telógena do cabelo. Então, é normal acontecer essa queda, né? E ainda tem alguns fatores que pode estar conjugado com a questão orgânica, que é do nosso organismo, né? Ser mãe, né? O nosso bebezinho bonitinho tá no colo, mas exige muito da gente. Muda a né? nossa rotina de completamente. Dia, de noite, né? Questão do sono, questão da amamentação, nossos nutrientes estão indo todo ali. Então, de fato, acontece uma queda. Mas ela também é temporária, né? Que, embora, mesmo sendo temporária, tem alguns paliativos ainda, vamos falar, um fortalecimento com os estímulos da terapia capilar. Então, a gente consegue
vamos se dizer assim, acelerar um pouquinho aquele processo de queda, porque vai acontecer, não tem jeito, e a gente já começa a fortalecer os bebezinhos que também vai estar surgindo na cabeça da mamãe. E deixa eu te perguntar, então essa terapia, Cris, quando a mãe está amamentando, existe um protocolo voltado para ela também? Ela pode fazer, ela pode cuidar já dessa queda, ou ela tem que Sim. esperar toda aquela fase da amamentação para depois Não. começar a cuidar? A gente consegue alguns estímulos, não todos, por conta do período mesmo da amamentação, mas a gente consegue alguns estímulos com alguns produtos tópicos, alguns ativos, né, que não tem contraindicação com a amamentação, e alguns aparelhos para fortalecer o surgimento dos novos fios. Interessante. E conta pra mim, Cris, uma pergunta que, né, às vezes a gente vai lá, sair do banho, lá ver o cabelo, aí você já vê aqui esse cabelo pra todo quanto é lugar, e você, ai meu Deus, eu vou ficar careca. Qual que é a quantidade normal de perder cabelo por dia? Quantos fios? Eu não preciso me preocupar com isso. E quando isso passa a ser uma preocupação? Uma pergunta interessante, Ellen, porque no dia a dia, né, a gente perde entre 50 a 150 fios. E isso somos todas e todos, é normal. E nós nos conhecemos, né, a gente conhece o nosso organismo. Então, tipo assim, eu já tô acostumada, lavar meu cabelo, tem aquela quantidade, penteei, tem aquela quantidade, meu travesseiro eu levantei, não tem fio nenhum, ok, beleza. Aí a gente já começa a identificar os sinais, né? Que o corpo da gente já tá dando sinais. Tomei banho, passei a mão, saiu quantidade maior de fios. Agora eu vou ficar alerta, vou observar o pentear. Pentei os cabelos todos os dias? Não. Então é interessante nesse momento, vou pentear todos os dias. Por quê? Às vezes esse fio que se desprendeu ontem, 150 de ontem, eu não penteei. Mas eu penteei hoje, então vai ser 300. E também tem que ter essa observação. Então, tipo assim... Aí quem não gosta de pentear cabelo... É interessante. E até mesmo... Então, Cris pode pentear o cabelo, que não é isso. À vontade, porque às vezes... Essa preocupação é interessante. Eu já escutei, né, as pessoas falando, mas se eu pentear, meu cabelo tá caindo, se eu pentear, vai cair mais ainda. Não, o nosso cabelo, ele é forte. Vocês já viram naquela época do Gugu, que puxava um cabelo com um carro? Então, Nossa, ele aguenta a força. Não era fake. Era verdade, era real. O cabelo tem força. Então, não é a força da escova, não é o pentear que vai arrancar o fio. Né? Isso é porque o fio se soltou ontem, se soltou hoje e não penteou. Então, claro que vai ter uma quantidade maior. E aí a gente observa, né? No chão, no travesseiro. Que interessante, tá vendo, Márcia? É bacana, quer dizer que o Sansão realmente é verdade, né? Quer dizer, ele perdeu a força na hora que cortaram o cabelo. Exatamente. Mulher é um bicho poderoso, né? Mulher é um bicho poderoso. Conta pra mim, qual que é a diferença entre a queda do cabelo e a quebra do cabelo? Que é uma coisa também que a gente preocupa, né? A gente às vezes tá com uns fiozinhos lá, né? E qual que é a diferença? A gente costuma muito confundir mesmo, porque às vezes a gente tá tendo uma quebra, a gente acha que é uma queda. A queda, geralmente, o fiozinho vem com uma pontinha branca. Isso ali é o bulbo, é a raizinha do cabelo. Então, isso é a queda. E claro, né? Óbvio que ele vem aqui de cima, do couro cabeludo. Agora, a quebra, né? Tem algumas partes, geralmente algumas partes determinadas. Às vezes é química incompatível, excesso de química. Aquela, né? Aquela pranchinha, aquele costume que a gente tem todo dia ali, ó. Rapidinho, vou passar aqui rapidinho, não vai dar nada. Hoje, o que está no auge, o que está ajudando a mulherada, eu fiquei muito feliz quando lançou, até conhecer aquela escova rotativa, porque aquela escova rotativa, na realidade, ela é uma prancha, ela age, né, o efeito térmico dela é como uma prancha quente e geralmente se usa no cabelo molhado. Eita. Então, temos que conscientizar para isso, não que seja proibido o uso, mas com os devidos cuidados, um protetor térmico, lavou o cabelo, escorreu a água, de preferência seca, já vem com a escova só para modelar, não para secar, né? Então, a quebra sempre é de fator externo, químico ou físico, né? Ou tração, ou a química, isso, né, não é do organismo.
E conta pra mim, né, Márcia, eu fico curiosa, porque assim, a gente vê muitas mulheres, às vezes, com o cabelo um pouquinho mais ralo, e aí você falou assim que pode ser questões emocionais, né? Quando as mulheres chegam lá no seu atendimento, os homens também, né, que você também atende homens, qual que é a questão emocional que você, assim, mais observa, que faz com que ocorra essa queda do cabelo? Então, no caso da calvície, a gente, distingue ela, de duas maneiras. Às vezes a gente está tendo a queda mesmo, acentuada. Às vezes, no caso emocional, ela deixa a característica evidente dela, que é sempre redondinho no couro cabeludo, mas também pode acontecer no corpo, nos cílios, às vezes no braço, na perna. Essa é de fundo emocional. Ok. E também temos um outro momento, que é a ralefação, que às vezes a gente não percebe, a gente não passa a mão, a gente não observa no travesseiro, a gente não observa na escova, passando a mão e o cabelo saindo. Esse caso é uma ralefação. É como se os nossos fiozinhos fossem afinando ao longo do dia. Então, não acontece aquela queda acentuada, mas ele vai diminuindo. E isso demora um tempinho mais para a gente perceber, porque a gente está tão acelerado, tão correndo. Mas aí, com o passar do tempo, já agravou um pouquinho, que a gente percebe, ai, gente, mas eu tinha impressão que eu tinha mais cabelo e não percebeu aquela queda. Aí, nesse caso, também é fator emocional. E aí, a gente precisa, né, das ajudas de alguns outros profissionais, né? E nós temos o terapeuta, às vezes até mesmo o psiquiatra, tomar um remedinho. Aí é um conjunto de tratamentos. Aí a terapia capilar já não resolve sozinha. Ô, Cris, e aproveitando aí, isso pode ocorrer com criança também? Com criança. Então, muitas vezes as mães não se atentam, aquela casquinha que dá no couro cabeludo da criança, e isso aí por menos que a criança tenha, por exemplo, 1 ano, 2 anos, isso pode vir a acontecer com esses bebês, né? Sim, a gente tem uma incidência muito grande Com de bebês? queda. Que isso? Com bebês, com crianças, mais ou menos até os 4 anos de idade, né? Aí pode apresentar em vários sinais de casquinha mesmo, que é a dermatite seborreica, e a queda mesmo. Eu conheci um quadro de uma criança que dormiu com cabelo, no outro dia amanheceu sem cabelo. E aí, né, não consegui identificar, aí nos estudos, né, o profissional que estava atendendo ela, em interação com o psicólogo, entender o quê? Porque as crianças não conseguem expressar, colocar emoção para fora. Então, tipo assim, eu tô triste porque meu copo de água derramou. A criança não consegue expor isso. Às vezes nem ela sabe que ela tá chorando porque o copo de água dela derramou. Então, esse fato, né, de ficar esse sentimento guardado, o organismo quer colocar para fora de algum jeito. Então, ou seja, vamos mandar esse cabelo embora, que aí vai dar sinal e alguém vai enxergar o que está acontecendo com essa criança. E não só em criança. Ocorre muito em adultos também, geralmente assim, mais mulheres voltadas para essa patologia, que acontece da alopécia universal, né? De a pessoa dormir com o cabelo hoje e amanhã amanhecer sem nada e não nasce mais. Não nasce mais? Não nasce Imagina mais. o desespero. Lá na clínica, nós temos uma paciente que tem 10 anos, que o cabelinho dela foi, né, não só o da cabeça, mas o dos cílios, da sobrancelha, do braço, e não retorna mais. E a gente tem também o atendimento. A gente vai nos paliativos, né, porque toda queda é um quadro infeccioso. Então, por mais que a gente não vê a olho nu, né? Se eu tiver um machucado aqui, todo mundo vai olhar e vai ver. No caso, está escondido lá dentro do couro cabeludo. A gente tem um aparelho, que é o tricoscópio, como se fosse um microscópio, que a gente consegue ver o bulbo capilar. Então, quando a gente faz esse teste, esse exame, aí aparece, né, a vermelhidão, o tamanho do quadro infeccioso. Então, a gente trabalha para amenizar esse desconforto que a cliente sente no dia a dia. Um couro cabeludo mais ressecado. Essa infecção, a gente tenta trabalhar ali com os ativos mais naturais também, né? Não medicamentosos. E sempre aconselhando também o tratamento psicológico. E no caso desse aparelho, ele, pelo que você está explicando, ele parece um ultrassom. Isso. E ele pode ser usado na barba, na sobrancelha, ele tem essa finalidade também? Sim.
Então quer dizer que é bem completo o tratamento, Sim. né, Cris? E por falar em barba e sobrancelha, também temos tratamento para estimular o nascimento de novos fios, né, na barba, sobrancelha, e levando em consideração que, assim como o cabelo, né, é fator de saúde, de mostrar que a gente está bem ou não, porque se nosso organismo tiver algum problema, né, ele vai dar sinais no cabelo, né? Assim como o cabelo é muito interessante para a gente, a sobrancelha também. Porque às vezes a cliente vai ter uma queda de cabelo aqui há 8 anos, que é a fibrosante frontal, que é aquela que o cabelo vai andando para trás como se a testa estivesse crescendo. 8 anos antes, essa sobrancelha já vai te falar isso. Aquela sobrancelha que geralmente começa a ficar ralinha. Às vezes a cliente fala, mas eu não tenho nem o costume de pinçar, nunca passei nada, às vezes nem fiz micropigmentação, meu fio tá sumindo, não sei o que tá acontecendo. Então, ó, vamos ficar alerta e começar a prestar atenção. Então tem sinais, né? Tem sinais. É importante a pessoa saber, entender o que o corpo tenta explicar, então, né? É muito interessante essa tua profissão, né, Cris? Muito interessante. Porque, pelo que eu tô entendendo aí, o corpo explica, né? O corpo te dá sinais, o corpo te dá, né? E até uma criança te dá esse sinal, então. Sim. A gente fala que são as doenças autoimunes, né? Assim, elas vêm silenciosa e pá, quando vê, já aconteceu. E muitas dessas doenças autoimunes dá sinal através do cabelo. Porque autoimune está ligado diretamente ao emocional. Mas um mau funcionamento do nosso organismo agrava isso. Então, às vezes, né, tô com uma falta de mineral, a vitamina B12, e aí meu organismo tá ali, ele tá querendo pegar os nutrientes. Então, meus nutrientes vai onde? Para meus órgãos vitais, eles têm que funcionar, meu rim tem que funcionar, meu coração tem que funcionar, então ele vai deixar de mandar os nutrientes para onde? O cabelo. O cabelo começou, né, às vezes a cliente mantém uma rotina bacana, né, os cuidados no lavar, uma boa lavagem, né, uma boa máscara, mas eu não tô entendendo, meu cabelo só ressecado, aspecto grosso, então vamos investigar, que o organismo tá dando sinais. Alimentação, tomar água. Quais os cuidados que você falaria, né, para as pessoas no geral? Quais são os principais cuidados que eu deveria ter? Primeiro de todos, água, muito importante. 3 litros de água ao dia era que nós devíamos consumir, né? E aí a alimentação, né? Legumes, as folhas, né? Verde escuro, vitamina C, ferro, isso tudo ajuda diretamente, né? Nem tô falando do organismo, tô falando mesmo do cabelo, que a gente tem a impressão que isso aqui, temos a impressão não, isso aqui é matéria morta, né? Mas com esses nutrientes saindo daqui, irrigando como se fosse uma plantinha. Tem uma plantinha, eu tenho que jogar água para ela sobreviver. Então aqui é a mesma coisa, aqui a gente tem nossa oleosidade, que é a nossa irrigação. O ponto também para a gente pentear o cabelo todos os dias. Porque além da gente massagear o couro cabeludo, né, para oxigenar melhor, né, obstruir nosso folículo piloso para ele trabalhar com mais garra, também vou estar pegando esse olhinho e vou estar aqui, ó, nutrindo aqui. Então, essa galerinha aí que hoje eu tenho adolescente lá em casa, né? Graças a Deus a fase já passou, porque passei por uma fase lá que o Leonardo entrava no banheiro, 40 minutos de banho, a hora que ele saía, eu olhava a cara dele assim, gente. Nem molhou o rosto. Nem o rosto não molhou. Aí eu fui até procurar um psicólogo, né? Eu falei, Márcia, não esquenta não, que o adolescente ele gosta do cheiro dele. Você não gosta, mas, né? Quer dizer, eles têm que estimular e pentear o cabelo mesmo, né, Cris? Mas isso aí que você falou é interessante. A maior parte dos adolescentes realmente tem essa dificuldade. Mas eu tenho um de 14 anos que ele já exige até demais. O shampoo, o condicionador, o pentear. Aí fica atrás de mim o tempo todo. Qual que é a maneira correta de pentear o cabelo? Se é pra cá ou se é pra lá? Onde que faz a massagem? Qual o tônico que eu tenho pra ele aplicar hoje? Esse sérum não tá funcionando mais, tô precisando de um novo. Extremamente vaidoso. Vou procurar, às vezes, alguns produtinhos pessoais, né? Vou lavar e tal. Cadê?
Posso procurar com ele que eu já vou encontrar. Mas isso daí é o quê, né? Já tem esse conhecimento dentro de casa, né, gente? Imagina, se eu tivesse também, eu teria cuidado talvez muito melhor dos meus cabelos. E para mulheres que estão assistindo a gente, que usam aplique, né, mega hair, essas coisas todas, isso realmente faz muito mal pro cabelo, porque você falou que o cabelo ele precisa respirar, e isso acaba dificultando, acredito eu, né, a respiração. Como que é? Sim, o mega hair, né, ele tem alguns fatores de problema. Por exemplo, tração. Ele vai ficar 3 meses de uma manutenção para outra na mesma posição. Então, a tração é o pior dos problemas que pode existir para a calvície e a cicatricial, que não nasce cabelo mais. Só uma brechinha aqui, porque eu lembrei desse, que é um fator importante. As menininhas do balé, que a mãe prende, que a bichinha fica igual japonesinha, assim, ó, que puxa. Aquilo ali também pode dar um problema de uma calvície, o cabelo não retornar mais. É a cicatricial, tipo machucado. A gente machucou, deu aquela cicatriz, não nasce cabelo mais. Então, é um cuidado, né? É um ponto para as mães ficarem bem atentas. Mas voltando ao mega hair, temos esse mesmo problema na tração e também de ficar asfixiado, né? O couro cabeludo. Mas isso também depende da condição emocional de cada cliente, né? Porque às vezes, se for causar um bem-estar para cliente, talvez seja mais interessante aquele bem-estar do que aquele mal que o mega hair possa proporcionar. Entendi. Então, por isso que a terapia capilar está muito voltada também ao emocional da pessoa. A gente tem que caminhar lado a lado, porque às vezes tirou o mega hair, a gente vai ter uma qualidade capilar melhor. Mas como que aquela mulher vai se sentir? Ela vai se sentir com a coroa para dominar o mundo? Então, Entendi. são fatos a ser observados. Mas tem como eu usar, por exemplo, o mega hair e fazer junto esse tratamento? Só deixa aí... Não de fato um tratamento, a gente consegue paliativos. A gente consegue intercalar o mega hair com os tratamentos da terapia capilar. Né, no dia a dia a gente pode estar usando tônico fortalecedor. Tirou para manutenção, a gente pode fazer uma sessão de estímulo e crescimento do cabelo. A gente consegue trabalhar lado a lado com o mega hair. Que notícia boa, hein, para a mulherada do mega hair, né? Que bom. Porque hoje em dia são muitas mulheres que usam, né? E querendo ou não, a gente se inspira também nas mulheres que a gente vê na TV. Sim. E aí a gente quer ficar cabeluda e acaba, né? Ao invés de esperar, uma pergunta que eu quero até fazer é: em quanto tempo, mais ou menos, eu consigo começar a ver os resultados da terapia capilar? Uma pergunta muito interessante. Nas nossas experiências, né, no consultório, a gente tem observado que com 6 sessões, né, intercaladas de tratamento, a gente já está tendo resultado de preenchimento de topo mesmo capilar. Porque geralmente nosso protocolo é lançado com 12 semanas. Em vários estímulos, vários ativos e vários estímulos. A gente tem microagulhamento, tem o laser, tem o alta frequência. E nesse protocolo de 12 semanas, com 6 a gente já está tendo o resultado de encher o topo da cabeça. Interessante, metade do tratamento eu já tô vendo o resultado. Só que esse negócio de cabelo é igual o dinheiro, né? A gente quer antecipar, vai lá, põe um mega, compra uma peruca, sei lá, né? Não tem paciência, às vezes, de esperar o processo, né? A maior queixa é essa, é o processo. Tem paciente que quer para ontem. E me conta uma coisa, eu tenho curiosidade. É dos carecas que elas gostam mais? Aparece muito careca lá? Não. E eles estão extremamente vaidosos, estão cuidando bem, estão de parabéns, sabe? São completamente disciplinados, agem direitinho conforme o protocolo. Ó, os carecas estão de parabéns. Futuros cabeludos. Que bom, né, Cris? Saber que os homens também estão trazendo essa forma de se cuidar, de se valorizar, de se olhar no espelho e se amar, né? Isso é muito legal, né? Preocupação com a aparência hoje não é só mais da mulher, né? Não.
ficar bem cuidado também é interessante para os homens. Sim. Que bom. Ô, Cris, só para a gente poder finalizar, né? Queria que você deixasse, né, uma frase para as pessoas que estão te ouvindo. E como que essas pessoas te acham para poder, né, fazer aí uma terapia capilar com você? Uma frase que eu quero deixar, né? Que cuidado emocional é vida, né? E cuidando do emocional, também se tem cabelo. Então... Gente, isso é um aviso, galera. Aí você que tá aí, não tava aqui, cuidado emocional, agora você tem motivo de sobra, né? Isso. Que interessante. E como é que a gente te acha? Como é que, né, tem alguma... como é que eu posso falar, né, Márcia? Tem algum bônus Cris, onde que é o seu aí? consultório? Essas galera que tá te ouvindo aí, que você, né, onde eles podem te encontrar? Eu estou na Clínica SEC, emagrecimento saudável, no bairro Camargos. E estamos com promoção. Para você que assistiu essa live, até o dia 31 de março de 2025, pode estar agendando sua avaliação sem custo. Gente, eu já vou agendar a minha agora. Temos presente aqui no Pod M. Já temos presente. E é um tema muito importante, que igual a gente foi falando aqui, né, ao longo da nossa conversa, como que, né, a questão do cabelo mexe com a nossa autoestima. E se mexe com a nossa autoestima, vai mexer com as nossas emoções, né? Então, é melhor que a gente olhe, cuide, né, e, né, se sinta bonita de verdade, né, gente? Porque é isso, sobre a gente ser bonita de verdade. Talvez eu queria ter um cabelão, mas nesse momento eu preciso parar tudo e cuidar disso para eu poder ter esse cabelão lá na frente. Porque à medida que a gente vai envelhecendo também, a gente perde cabelo, né? Sim. No organismo, né? Hormônios, nossos hormônios envelhecem também. E aí, aquele nutriente todo ali já começa a ter mais dificuldade para estar chegando. Isso aí. Tem mais alguma coisa que você quer falar, Cris, para as pessoas que às vezes ali penteei meu cabelo, tô vendo que não tá legal, né? O primeiro passo é procurar a terapia capilar mesmo? Primeiro passo, né? Até mesmo porque cabelo é tempo, né? Então, quanto identifiquei o mais rápido possível, né? Agendar a avaliação e começar o tratamento, né? Específico para a sua patologia. Ótimo. É muito bacana, né, Cris? Eu quero agradecer muito a sua parada aqui no nosso Eu agradeço vocês, eu amei. Vou estar voltando. Com certeza. E tudo somado, foi muito bom trocar a roda, então, né, Cris? Sim. Deixar o salão de lado e trazer aí esse novo na sua vida, essa nova, que te exigiu, né? Exigiu uma nova faculdade, exigiu um novo espaço, mas isso foi muito bom. Foi então, muito bacana. A experiência foi boa. Sim. Então, você como mulher, o que você diz aí para essas mulheres que estão nos assistindo? Eu digo para trocar a roda mesmo, né? Porque foi muito interessante. Eu saí daquela casinha, né? Onde tinha que ficar passando paninho o dia inteiro, lavando vasilhinha, cuidando de menininho, né? Fui para a faculdade, onde me exigiu, né? Exigiu muito. Fui para um curso, né? Que eu tive que viajar, né? Deixar a criança em casa, viajar, né? Mas que tudo valeu a pena, porque agora eu me sinto realizada, né? Eu ainda consigo um pouquinho conciliar o momento, né, de casa, mas tem o meu momento que eu saio de casa, fechei a porta, tudo que estava lá ficou lá, as vasilhas continuam sujas lá. Que bom, Cris, é isso aí, parabéns. Quando a gente volta, a gente dá conta das vasilhas, né? Isso. Mas a gente também precisa conhecer o mundo, né? Através da nossa profissão, que transforma a vida de outras pessoas, né, gente? Sim. Parabéns, viu, Cris, por esse trabalho tão lindo. E obrigada por ter Obrigada. aceitado o convite da gente para poder vir participar do Pod M. Obrigada. Obrigada, Cris, obrigada pela confiança, obrigada por ter vindo. E para você que está acompanhando o nosso podcast, né, Márcia? É Até isso a aí, próxima. até a próxima. E se você quer sentar aqui para contar a sua história, para contar como é que foi essa trocada de roda, essa invasão da parada obrigatória, né, Eli? Gente, nos chame aqui. Isso aí. Tchau, tchau. Tchau.